Olá, boa noite, educadores. Boa noite a todos que acompanham Inclusão na Prática. Eu sou a Ana Paula Patente e hoje nós temos uma live incrível, um bate-papo com a especialista. E hoje eu vou trazer a Cíntia e ela vai contar pra gente sobre o seu trabalho com a fonoaudiologia. Eu já vou chamar ela. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando aí, a neuropsicóloga Nádia Cabral, J8 Acessibilidade, Cardoso, Vanessa. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ter um bate-papo hoje com a Cíntia. Quantos de vocês lembram daquele vídeo que viralizou, aquele vídeo lindo, onde no seu casamento seus pacientes entram ali com síndrome de Down, entregam as alianças para ela? Foi assim muito emocionante. Quem já assistiu, quem não viu, depois assiste lá. Eu deixei lá no Instagram também, lá no feed, então vocês podem assistir. E nós vamos ouvir ao vivo com ela a experiência que ela viveu. Vanessa V25, sejam bem-vindos, pessoal. Daia. Gente, ela já vai entrar para falar com a gente. E eu acho que todos vocês, né, quem já assistiu, coloca aí, eu já vi, eu conheço o vídeo. Vocês sabem o quanto foi emocionante. Nós vamos ver com ela como que foi a emoção dela. Eu imagino que é uma coisa assim incrível, né? A gente ter alguém tão próximo, né? Os nossos pacientes ali, ou os nossos alunos, né? No caso de quem está na educação, que a gente acompanha com tanto carinho, né? No desenvolvimento. E a gente vê a Silvarita, né? Tá falando, chorei, J8, acessibilidade, muito emocionante. Eu também fiquei muito emocionada, é muito lindo, né? Mostra o amor também que a gente tem, né, pela profissão, pelo trabalho que a gente desenvolve. Isso é incrível, né? E a gente pode, através disso, aprender. Deixa eu chamar ela aqui. Só um minutinho. Peraí, deixa eu só ver se a gente teve algum problema. Mas enquanto isso, gente, vai me contando aí. Eu sei que muitos de vocês já estão contando aí que assistiu, né? E eu acho que essa emoção é a emoção que a gente sente, né? Quando a gente tem, né? Esse amor de verdade. Ela tá chegando aí, nós vamos ouvir dela mesma. Sejam bem-vindos, né? Vocês que estão chegando. Kelly, mãe, não consegui ler. Psicopedagogia, Viviane, vou chamar ela aqui. E a gente vai ouvir um pouco dessa história linda. E vamos também saber, né, das contribuições da fonoaudiologia para a educação especial. Ei, Cíntia, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, porque eu sempre segui tua página e sempre concordei muito com as tuas publicações. E fiquei realmente muito feliz de tu me convidar para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é o meu amor, assim, na minha vida, Uhum. é a inclusão. Que bom, assim, na verdade, assim, é o que eu tenho falado com todo mundo que eu tenho trazido aqui nesse bate-papo com especialistas, né, que a gente descobre coisas boas nos momentos ruins, né, que esse momento de pandemia, e eu entendi o quanto é importante a gente ter a contribuição de todas as áreas, né, e aqui o Inclusão na Prática, a ideia é justamente essa prática, né, então a gente precisa trazer essa contribuição das várias áreas, porque quando a gente traz essa contribuição, a gente faz com que a inclusão ela aconteça de uma forma mais tranquila, de uma forma onde que o aluno possa ser alcançado de forma integral, né? É verdade. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando. Já compartilha aí, quem chegou agora,
Gente, a Cíntia é a dona daquele vídeo que viralizou no casamento dela, onde os pacientes, né, entraram lindos lá para entregar as alianças. Então, nós vamos ouvir essa história ao vivo. Então, convida outras pessoas e nós vamos também falar dessas contribuições importantes que a fonoaudiologia pode trazer para a educação especial. Então, convida mais gente aí para poder assistir com a gente ao vivo, né, Cíntia? Sim, com certeza. A história do casamento foi muito incrível, porque foi uma maneira que a gente teve de presentear as famílias. Então, a gente pediu pro Edson fazer a filmagem para nós e cortar os pedaços para deixar a família com a parte especial da entrada das crianças. E no fim, da mãe das crianças acabou postando e ela postou, deu 1 hora, já começou muitos compartilhamentos. Então, foi na verdade, um presente que a gente queria dar para as famílias esse vídeo. E no fim tomou essas proporções, assim, a gente recebe mensagens de todos os países, Que Japão, legal. Tailândia. Eu recebo fotos de pessoas com síndrome de Down do mundo inteiro. Então, da Itália, da Arábia Saudita, a gente Uau. realmente muito feliz porque Virou uma inspiração, né? trouxe uma visão muito legal que o mundo abraçou a inclusão. E isso é o mais importante. Então, a gente deu até uma entrevista para uma rede de TV de Minas Gerais. Então, assim, onde a gente nunca imaginou que teríamos tantas visualizações assim. Então é muito legal. As famílias estão super felizes porque os filhos estão sendo representação da inclusão. E as pessoas Verdade. falam muitas coisas lindas e todo mundo realmente ficou muito feliz. Então, isso é o que me deixa mais feliz mesmo, é saber que todo mundo abraçou a inclusão e a gente acabou tendo visibilidade para a causa da inclusão. Uhum. E assim, é muito lindo que a gente vê não só o seu amor, né, demonstrado pela emoção, mas o seu marido também ali, com todo carinho, cuidado com as crianças ali, agradecendo, né, aquele rapazinho maior. E É, assim, eu acho que isso é muito lindo de ver, né? Aqui na minha casa também é assim, meu marido abraçou a inclusão, porque eu vivo a inclusão. Eu não tenho pessoas deficientes na família, mas eu tomei a causa para mim. Então, assim, todo mundo tem que ouvir de inclusão. Então, assim, ele está muito envolvido comigo porque a gente transmite aquele amor que a gente tem para quem está do nosso lado, não é? exatamente. Vários comentários assim nos vídeos era sempre: e esse noivo que querido com as crianças, e esse noivo que ama tudo que ela ama. E realmente, né, quando a gente encontra um parceiro de vida e ele se encontra nas nossas causas, não tem como a gente não se emocionar, né? Então, ele foi super dedicado. As mães me disseram que ele fez um grupo no WhatsApp, ele encontrou Olha, Face, porque elas me marcam em fotos e vídeos. E aí ele viu, quando ele via quem postava, ele ia lá e mandava uma mensagem: oi, tu é paciente da Cíntia? Tu me ajuda a encontrar mais pacientes? E assim ele foi encontrando. E ele encontrou essas crianças. Tem muito mais crianças que ele não sabia, mas todos os uhum, pacientes disseram que se sentiram representados porque ele não podia me que contar. legal. Então ele foi procurando. E Então foi ele que organizou tudo assim às escondidas. Que foi. bacana. Foi a igreja também, ele pediu para o padre mentir para mim, porque eu ficava pedindo todos os pacientes na entrada da igreja, né, trazendo as alianças, e ele dizia: bah, não dá, não dá. E era mentira. Então, assim, realmente não imaginei, porque eu já estava aceitando que não ia dar. E aí a gente não convidou ninguém. Eu disse: ah, então eu não vou convidar nenhuma criança, só se fossem os meus pacientes. E aí, no fim, foi por isso que foi tão que eu não sabia mesmo, porque todo mundo me dizia que não ia dar. E eu até achei que ele tinha esquecido as alianças, porque quando o padre disse abençoar as alianças, eu olhei para ele, peguei, apertei a mão dele assim:
cadê as alianças? Porque eu não vi ele tirando. E ele me olhou, daí por isso que ele fez aquela. Quem tava adorando a minha reação de não saber o que ia acontecer. Então foi realmente muito, muito especial e as famílias Que ficaram. bacana. E a gente se emociona, imagino quem estava lá, porque foi muito lindo. Foi. E você está de parabéns, porque eu acho que isso demonstra de fato o seu amor pelo que você faz, né? E é o que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Sobre as contribuições que a fonoaudiologia ela pode trazer para a educação especial, né? Conta um pouquinho para a gente sobre você, sobre a sua formação. Então, eu sou fonoaudióloga, eu fiz 2 anos de faculdade nos Estados Unidos e eu voltei e terminei aqui na minha cidade. E aí eu Uhum. especialização em neuropsicologia, em fonoaudiologia neurofuncional, no BOBAT, em integração sensorial, no PROMPT, porque a neuropsicologia, ela traz muito a questão cognitiva, né? E a linguagem, ela faz parte do desenvolvimento cognitivo. Então, eu Uhum. sentia muito falta desse conhecimento mais a fundo das funções cognitivas, e é por isso que eu fui em busca da neuropsicologia. E aí, com isso, me deu muito embasamento para trabalhar com os professores, porque vai ter um conhecimento muito maior de memória, de funções Uhum. executivas, né? Então, eu realmente busquei esse conhecimento por saber que a linguagem e o cognitivo são entrelaçados. E a gente sabe, Uhum. então, provavelmente tu vê nas escolas a questão de crianças que não falam, o quanto elas são subjugadas, né? Ai, Sim. criança não fala, então o que ela fizer é lucro dentro da escola. E não é assim. Então, eu sempre busquei mostrar para as escolas o quanto essa criança não é a deficiência, e sim trazer o que ela consegue fazer. E eu, com Uhum. associado à fono, eu consigo fazer isso de uma forma mais embasada. Então, eu demonstro para os professores quando eles me pedem, e afinal, então, o que que essa criança não consegue fazer? Daí a gente já começou errado, né? Eu digo, não, não é o que que ela não sabe fazer, é o que ela tem de base como função que eu posso explorar para ajudar naquilo que ela Uhum. consegue. Então, primeiro eu vou te dizer as habilidades dela. E aí a gente vai construindo uma criança nova, porque muitas vezes eles acham que essa criança não tem muito futuro cognitivo, Uhum. mas eu vejo de uma forma bem diferente. Eu vejo o desenvolvimento cognitivo dessa criança, mesmo que ela não esteja falando. Então, essa junção das coisas Uhum. com bastante, não digo esperança, mas me dão muita comprovação de que sim, que mesmo que a criança tenha dificuldade de fala, ela é uma criança com muita capacidade de desenvolvimento, de aprendizagem, que a gente tem que saber como que ela aprende. Não adianta Sim, a gente querer que ela aprenda do jeito que eu quero, não é assim, né? exatamente. Então, a fonoaudiologia neurofuncional, ela trabalha com esse funcionamento cerebral. Então, sempre que eu tiver uma criança, eu vou pensar no funcionamento cerebral dela. E essa especialização do neurofuncional é baseada nisso também. Eu acho assim fantástico. Quando eu conheci a neurociência, eu fiquei assim apaixonada. Eu fiz uma pós neurociência aplicada à educação, né? Então, assim, a neurociência pode ser aplicada em todas as áreas, onde tem o ser humano, né? E eu acho que eu falo assim, gente, se a formação na área da educação ela tivesse esse foco, né? Ou pelo menos tivesse conteúdos voltados para a neurociência, seria muito mais diferente a atuação do professor, ele entenderia muito mais esses processos de aprendizado, né? Essa questão que você falou da memória, das emoções, de tudo isso que envolve o processo de aprendizado, seria muito mais fácil a gente entender que o aluno, ele não é alguém ausente de aprendizado, eu só preciso compreender como que funciona o seu cérebro, como que funciona, como que a deficiência afetou para eu poder usar esse ponto de partida, né, para poder
aprofundar no que ele vai, no que ele pode ir, né? A questão não é o que ele não sabe, é o que ele sabe e a partir do que ele sabe prosseguir, né? É, e é por isso, assim, que para mim é sempre uma maneira de ver a criança quando ela sempre chega com mil rótulos, né? Ah, e meu filho não isso, não aquilo, não aquele outro. Uhum. Normal, porque a família ouve muito isso na escola, Sim. né? Principalmente na escola. Ai, teu filho não faz isso, não faz aquilo. Ou eles dizem assim, ele foi muito bem hoje na aula, ele fez do jeitinho dele. Isso me mata. Uhum. O que que isso quer dizer? Quer dizer que tudo bem ele fazer do jeitinho dele porque tu não vai estimular para que ele melhore. Então, esse é o máximo que vai conseguir. Então, tu acabou de me dizer absolutamente nada sobre o meu filho hoje, né? E isso acaba que muitas vezes faz com que os professores não saibam que essa criança pode ir mais. Porque eles olham e dizem isso para os pais, e os pais ficam felizes. Ai, que Uhum. bem. E na verdade ele foi bem, mas e alguém estimulou ele para fazer do jeito mais correto, que o jeitinho dele não é que tá errado, Uhum. ele tá sempre aprendendo. E se eu deixo no jeitinho dele, eu não fiz nada para ele aprender, eu só aceitei. E tudo bem, ele vai fazer do jeito dele e eu vou guiando para que ele melhore, mas eu não vou aceitar ele ficar num platô sem desenvolvimento. Uhum. E isso que eu vejo que acaba que os professores, sem querer, muitas vezes, não esperam muito dessas nossas crianças. Uhum. A gente, Verdade. né? E Tem as uma coisa que eu coloco sempre, né, da importância dos vários responsáveis pela inclusão escolar e a equipe multidisciplinar é uma delas, né? Tem contribuições fantásticas que nós, educadores, não temos competência, né? Então, eu acho que esse emaranhado de pessoas que trabalham, cada um com as suas atribuições, com as suas competências dentro da sua área de atuação, faz com que o atendimento seja de forma mais integral, né? E a gente vê essa importância, e eu estava até falando com uma educadora que eu estava conversando mais cedo, que eu tenho visto como as equipes têm, multidisciplinar, têm buscado mais o ambiente escolar, têm buscado ir mais para a escola, né? Como que é a sua atuação no ambiente escolar? Como que funciona o seu trabalho? Conta pra gente. Quando as crianças vêm para mim no primeiro atendimento, eu já peço normalmente o contato da escola, porque a partir do momento que eu avalio essa criança, ali depois de uns 3, 4 atendimentos, eu sempre vou na escola, onde eu Uhum. vou conversar com a prof do AE, vou conversar com a prof de ensino regular, vou conversar com a coordenadora pedagógica, com a psicóloga, com todo mundo que eu puder, para a gente Legal. criança. A minha ideia é sempre chegar e entender essa criança fora do ambiente do consultório, porque no consultório eu consigo muitas coisas que fora do consultório não são reproduzidas. E por quê? Porque não está sendo aplicado da forma que essa criança consegue reproduzir. Então, eu faço de Uhum. uma forma e eu digo, ó, funcionou. Aí a escola diz, não, mas aqui ele não faz. Mas alguém guiou essa criança? Alguém Uhum. organizou essa criança? Então, eu gosto de gravar meus atendimentos e mostrar, porque às vezes eles não acreditam em mim. Aí eu Ah, legal. digo, ó, aqui eu fiz por causa disso, por causa daquilo. Como que tu pode aplicar dentro da tua sala, que eu sei que é diferente, porque eu tô sozinha com a criança. Eu sei que é diferente. Aham. Mas dentro da sala de aula, com todos os alunos, não pode todo mundo aprender com essa situação, não pode todo mundo fazer Exatamente. conjunto, porque a gente sabe, né, trabalhando com a inclusão, a gente não quer que a criança seja tratada diferente, não é esse o objetivo. Ela tem que estar dentro do mesmo assunto como todas as crianças na sala. Só Isso. a gente sabe que às vezes eles estão ali pintando uma coisa nada a ver com o assunto. Uhum. E isso me deixa muito braba. Eu te confesso que eu fico braba, porque então bota ele pintar uma coisa a ver com o assunto, pelo menos. Mas não, Uhum. ele realmente está excluindo essa criança. Então, Eu falo muito assim que não pode dar
uma ovelhinha para fazer bolinha de algodão enquanto os alunos estão fazendo outra coisa, né? Porque assim, é sempre isso, a gente vê lá, tá colorindo, tá fazendo bolinha de algodão para colar na ovelhinha. Não é esse o objetivo da educação, da escolarização, do aluno estar dentro de uma sala de aula, né? Então, assim, isso precisa ficar muito claro, né? É. É bem revoltante e os pais muitas vezes não sabem como lidar, porque eles pedem muito a minha ajuda, pedem muito a ajuda dos Uhum. pais, porque eles não têm, eles não conseguem explicar o que eles estão esperando, e nós, Uhum. profissionais, temos esse conhecimento de o que é esperado, o que não é, como que eles podem adaptar, e o pai fica muito Exato. sem ação. Mas eu sempre digo para eles que eles precisam estar cobrando da escola, sem medo de que a escola vá fazer algo contra o filho. Não, eles estão fazendo algo contra o filho, deixando ele lá jogado, né? Então, assim, eu sempre digo Exatamente. para a família: contem comigo, nós vamos juntos, mas vocês precisam estar cobrando também. Porque as escolas às vezes dizem: ah, mas o pai nunca falou nada. E fico eu lutando como se fosse sozinha, né? Eu e os demais profissionais que atendem essa criança. E às vezes a Uhum. gente, né, profissionais da área, vemos essa criança muito diferente do que a escola. A escola às vezes Exatamente. a criança sabe. E isso me deixa muito triste, porque realmente teve um caso que foi bem complicado para eu me segurar, assim, porque a escola disse: não, mas ele não sabe ler. Como não sabe ler? Ele sabe ler? Não, ele não sabe ler. Aí eu falei: mas por quê? Porque ele não consegue escrever com a mão. Mas tu já tentou algum computador? Ah, nunca tentei. A criança era alfabetizada Hum. e eles nem tinham visto. Olha. Porque é uma criança com paralisia cerebral, ela tem dificuldade para escrever por causa da força do punho. Eu sou fonoaudióloga, mas Uhum. de várias questões que são complementares, não vou, ó, Aham. a terapeuta ocupacional ou outras profissões, mas eu tenho esse conhecimento porque é importante eu saber. Não porque eu vou atuar nisso, mas ela não tem um movimento, né, desse movimento de punho, e eles queriam que ela escrevesse cursivo. Pois é. Eu falo assim que a pior das barreiras que hoje a inclusão tem é a barreira atitudinal. Que não adianta a escola falar que é inclusiva, que recebe, que matricula, que o aluno está na sala de aula, se eu subestimo ele, né? Que é o capacitismo, que se eu acho que ele pode menos do que ele é capaz, se eu acho que ele não vai fazer porque ele aquelas frases, né, até que você me mandou, ele tem síndrome de Down, não vai conseguir, ele não fala, né, ele não está alfabetizado. Então, a gente precisa conhecer, né, eu acho que, eu falo assim, a escola não perde tempo em conhecer. Se ela não conhece, porque às vezes acha assim, ai meu Deus, eu vou ter que conhecer, vou ter que ficar perguntando para o pai, para a mãe. A gente não perde tempo com isso, a gente ganha, porque conhecer o aluno, saber quem ele é, quais atendimentos que ele recebe, os lugares onde ele frequenta, como que eu posso contribuir, né, para o desenvolvimento dele, tanto na questão de vida social, atividades de vida diária, e essa parceria que precisa acontecer, né? Que eu falo assim, a mãe não falou, mas você perguntou? Né? Porque às vezes a gente fica esperando vir de um lado, mas e você? Você já perguntou se existe esse atendimento? Se ele faz algum atendimento extra? Né? Então, isso é muito importante a gente trabalhar em forma de parceria, né? É uma falta de interesse muitas vezes, porque parece que quanto mais eu conhecer essa criança, mais eu vou ter que fazer coisas dentro da escola. Muitas vezes uma negação, e se o pai não falar nada, melhor ainda. Aí eles não precisam fazer todas as mudanças que eles deveriam, que estão previstas na lei e que a gente sabe. O que Uhum. acontece muito, às vezes eles nem me chamam na escola, porque eles não querem que eu vá.
porque eles me veem não como uma parceira da escola. Eu não tô ali para criticar, eu tô ali pra gente trabalhar junto. Eu preciso que a criança que tá comigo, ela reproduza o que ela sabe dentro da sala de aula, porque senão o meu trabalho Sim. no consultório fica limitado só ali. Quer dizer, eu digo para os pais, ele tá conseguindo, mas ele não consegue reproduzir em outros ambientes, então não é funcional. Eu preciso que Exato. a escola use o que eu estou proporcionando de desenvolvimento, a escola tem que usar e tem que saber. Muitas vezes eu fico pedindo em reuniões e não acontece. Porém, claro, tem escolas que não, que são super receptivas, que realmente Uhum. me recebem e querem estar ajudando essa criança. Mas não é sempre, como a gente sabe muito bem disso. E às vezes a gente peca, não sei se é uma questão da nossa lei de inclusão, onde só o professor do AEE que tem informação, que tem toda hora continuação de formação, a formação continuada sempre. Aqui na prefeitura tem muito para o professor do AEE, mas Sim. a hora de sala de aula regular está jogada nesse sentido. Então, quem é responsável por essa criança na sala? É a prof do AE, que está ali uma vez por semana e que fica organizando para a prof da sala de Uhum. materiais adaptados. O material adaptado, no momento que eu entendi como essa criança aprende, eu não preciso da prof do AE me ajudando. Eu já desenvolvo atividades que eu sei que aquela criança vai conseguir fazer dentro da temática da turma. E muitas vezes a turma inteira pode estar fazendo, porque às vezes um aprendizado mais concreto é melhor. Não só para a nossa criança com deficiência, Sim. todos. Então vamos unir, Exatamente. né? Seria tão mais. É que para nós que trabalhamos com isso, é muito simples. É, Eu dessa forma, vou fazer de uma forma mais concreta, mais auditiva, mais visual, mais assim. Para mim, tá óbvio. Para quem tem que ter esse conhecimento, que é o professor de sala de aula regular, não é dado nenhum tipo de formação continuada. E eu acho que eu tinha te falado isso também, que eu cheguei a oferecer de graça para as escolas. Eu tô aqui, vou dar formação continuada para os professores da tua escola. O dia inteiro no sábado eu fico aqui dando orientação para os professores. Eles não quiseram. A escola não quis. Não é o é professor. incrível isso, né? É, Eu vivo isso aqui também, eu já vi isso muito, assim, porque às vezes fala assim, eu não tenho condição de pagar um curso, eu não tenho como buscar uma formação. Aqui, por exemplo, o Estado oferece isso para quem já atua. Eu lembro de ter que fechar a turma porque não teve alunos. é bem assim aqui também. De adiar a formação porque não teve pessoas, professores que se inscreveram. Então, assim, não é por falta de formação, é por falta de. Como que a gente pode assim, falar de uma forma mais amena, né? É uma falta de interesse mesmo pelo ser humano, porque eu falo que quando a gente entende sobre a inclusão, a gente se torna mais humano, porque a gente passa a entender todas as pessoas, não é só a pessoa com deficiência, a gente passa a entender todos. A gente É, passa a entender, como a Louise falou aqui, ó, que nós somos singulares, nós somos individuais, cada um tem as suas características, tendo ou não deficiência, cada um de nós temos necessidades diferentes, né? Então a gente precisa entender isso, a gente aprende, você pode aprender de forma visual, eu de forma sinestésica, o outro de forma mais auditiva, então cada um tem a sua forma de aprender. E a gente às vezes parece, né, a neuro tá falando, falta a querência. É isso, falta querer, né? Então, assim, eu acho que eu falo assim, gente, vamos trabalhar com quem quer para que quem não quer seja cada vez menos. é Então, verdade. porque às vezes o professor fica ali assim naquela, mas ninguém quer e tal, mas você quer, se você quer, vamos fazer com você, vamos começar com você. E até que a maioria que não quer seja a minoria, né? É. Então a gente precisa. Eu sei que você falou que faz formações, né, na escola. Como que você organiza isso? Como que você faz as pessoas, né, na escola, o professor, ali os educadores, entenderem a importância desse atendimento?
A primeira coisa que eu pego é no emocional. Eu tenho que sensibilizar, porque tu sabe que é uma coisa. Uhum. Quando o professor sente uma empatia por aquela criança, a minha atuação ela é muito mais de leve. Eu não preciso brigar. Uhum. Eu só mostro, olha, tu vê, né? Olha como ela precisa dessa atenção, olha. E eles começam a desenvolver a empatia e a ligação com essa criança. Quando eles não têm, Uhum. eles não fazem questão. E aí eu tenho que Verdade. brigar. E eu não gosto de brigar, porque tem que vir de dentro. Tanto é que a inclusão, ela é fácil de ser feita, porque para nós vem de dentro. É muito simples. É. Eu vejo a necessidade de uma criança, eu vou atender da maneira que ela precisa. Não sou eu que preciso, é ela. Eu vou fazer o Uhum. que ela precisar, seja o que for. Se ela aprende do jeito que ela aprender, eu vou fazer. Eu não vou exigir que ela aprenda do meu jeito. Então, a professora vê isso no momento que ela tem empatia por essa criança. Então, eu mostro Verdade. sempre, eu faço o emocional vir. E se eu vejo que isso não quebrou, daí eu faço a briga mesmo. Mas se não, eu sempre tento. Porque no momento que eu faço isso, já quebra o gelo e elas começam a vir e buscar mais informação e querer ver essa criança desenvolvendo. Eles não querem ver porque eles não sabem que as crianças com deficiência, seja ela qual for, elas vão evoluir de alguma forma. Eu não sei o quanto, mas eu vou sempre lutar para que ela desenvolva mais do que ela veio para mim. Ela não vai vir para mim e sair igual. Eu não aceito isso, porque a gente tem conhecimento do cérebro. E eu, por causa Exatamente. do cérebro, que faz com que a gente trabalhe com o que a gente trabalha. Porque a gente acredita nas sinapses, a gente acredita no poder do nosso trabalho para mudar as neuroconexões desse cérebro. Então, por isso que eu sempre digo, a gente pode chegar a criança que for já cheia de rótulos, eu digo, não, ela vai alguma coisa, ela tem que conseguir, não pode ser que ela é tudo isso assim, Uhum. ruim. E aí, quem acredita na criança, ela vai evoluir. Talvez não seja 100% como, né, muitas vezes as pessoas gostariam, mas evolução Uhum. é semanalmente quando a gente faz a estimulação correta. Ali, Verdade. o cérebro emociona, eu sinto isso. O cérebro é Exato. mesmo. Emocional. Porque a gente acredita no cérebro e a gente trabalha em cima disso. Quanto que a Sim. gente estuda, né? A gente estuda o tempo todo. E às vezes o professor não quer fazer os cursos porque é no sábado. Quantas vezes nós fazemos curso no sábado, domingo, feriado? Exatamente. A gente vai para o mundo, né? Eu fiz uma formação no método Prompt e ele não tinha no Brasil ainda. E eu fui para os Estados Unidos só para fazer esse curso. Então, assim, o quanto que a gente gasta para fazer o curso, quanto a gente dedica de tempo porque a gente ama. Em nenhum momento, Exatamente. ai, tu vê, né? A gente vai e fica no final de semana estudando por causa dos pacientes. A gente faz porque a gente ama, porque a gente acredita no cérebro. Verdade. A gente faz o nosso trabalho, porque senão nós não íamos E ter. isso que a Loise falou é muito importante, né? Ela está falando viva a neurociência, eu também amo a neurociência, porque a gente entende que aquilo que é óbvio para a gente, que às vezes a gente não percebe, que se eu não estou bem, se eu estou cheio de problemas e vou para uma sala de aula como adulto, para uma faculdade, eu não vou ter um aprendizado da mesma forma que eu teria se eu tivesse com uma disposição para ir, né? E estudar e tivesse focado só naquilo. O aluno não é diferente. Então, pensa bem, se a gente chega, o aluno chega, passa por uma situação no caminho da escola e chega com seu emocional abalado. Ele ouviu alguma coisa que desagradou. Eu preciso tratar isso primeiro, assim, entender por que esse aluno não chegou bem, né? Por que as suas emoções não estão equilibradas naquele momento para eu poder oferecer para ele a escolarização. Então, assim, é justamente essa empatia, não é? Agora vamos sentar na sala, vem cá, abre seu caderno, vamos escrever. Não vai aprender, né? Então, a gente precisa de ter esse momento de empatia. Eu falo que se
quem decide trabalhar na educação especial não tem empatia, é melhor procurar outra profissão. Exato. Porque a gente precisa ter esse entendimento muito maior do que só na educação. A educação especial exige muito mais. Né? Então a gente precisa entender o outro, precisa buscar essa formação, precisa buscar entender, né, os alunos como ser humano, não É, é? Como ser humano. a gente vê a criança com deficiência e muitas vezes a escola vê como a pessoa com síndrome de Down, a pessoa com paralisia cerebral, mas primeiro é aquela com paralisia cerebral ou aquela com síndrome de Down, aquela com autismo. Cadê a pessoa? Uhum. E porque síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, qualquer for o diagnóstico, as pessoas são diferentes. Exatamente. Isso, eu tenho algumas crianças com síndrome de Down na mesma escola, e aí a professora diz: Nossa, mas ela é tão diferente daquela outra menina com síndrome de Down do ano passado. Sim, toda a tua turma tem 30 pessoas. Uhum. Uma com síndrome de Down, e daí tu quer que todas com síndrome de Down que tu conheça sejam igual a essa uma. Tu não diz isso das outras 29 que tu. Exatamente. Né? Ai, todo mundo neurotípico é igual. Por quê? É que, como a gente já falou, para nós é muito óbvio que cada um é um. E eu vou respeitar a aprendizagem. E o que uma vez, num curso que eu dei sobre inclusão aqui em Caxias, eu falei foi da importância da gente respeitar os tipos de aprendizagem de todos. A pessoa com deficiência, ela é mais visível que ela tenha uma deficiência. Porém, tem crianças que têm dificuldade de aprendizagem e tu nunca vai saber. Tu só vai saber quando ela começar a desenvolver mais devagarinho. Então, por que não Sim. abordar todos os tipos de aprendizagem no mesmo tema? Então, se eu vou trabalhar os números, eu vou trabalhar com os números sinestesicamente, visualmente, auditivamente, concreto, abstrato. Faz tudo numa só. Todo mundo vai conseguir aprender. Exatamente. E Parece. mais do que isso, quando a gente recebe mais de um estímulo, né, de várias fontes, o aprendizado se torna mais fácil. A gente joga aquela frase fora de que ensina no dia e esquece no outro, porque eu ofereci para ele vários estímulos, então o cérebro dele está apto para buscar informações em várias fontes, né? Então, assim, gente, é muito importante a gente olhar o aluno individualmente, olhar ele como ser humano, com as suas singularidades, assim como todos nós temos, né? E, Uhum. Cíntia, fala um pouco para a gente sobre como que a Fono pode ajudar nessas estratégias ali no AIE, quando tem alguma dificuldade, até em relação à fala mesmo, ali, quando fala nessas questões, tem síndrome de Down, tem dificuldade de fala, não vai conseguir muita coisa. Quais são as estratégias que você usa? Tem uma coisa que é super importante, assim, que sempre que eu me meto na escola, porque eu quase nunca sou chamada, eu sou sempre que eu entro na escola, quero reunião, começo já, né? As profs do AE, eu e a prof de sala de aula regular, eu cobro delas o PEI como se fosse a Bíblia na vida. E eu peço para elas me mandarem. E eu digo Uhum. que é porque eu quero trabalhar esses conceitos na minha sala, no meu atendimento. Então, se eu vou trabalhar, se eles têm que saber as cores, eu vou trabalhar na fono cores também. Eu vou fazer esse reforço, não tem problema nenhum. Eu trabalho as palavras, eu trabalho o cognitivo relacionado à parte que eles estão precisando. Então, eu falo isso para que eles me mandem os PEI. Uhum. Eu recebo muito pouco. Eu peço. Então, o que que a fono, eu, Cíntia, tenho o costume de fazer? Não é algo que todas as fonos, sem a experiência educacional, irão fazer, mas eu trabalho assim. Uhum. Eu pego o PI, eu olho o que que eu posso ajudar no desenvolvimento. Então, por exemplo, na parte cognitiva de comunicação. O que que a fono pode fazer neste caso? Daí eu olho, eu explico, ó, essa criança se comunica desta forma. Ela se comunica através Uhum. de aplicativo.
Ela não consegue falar, mas ela tem como te demonstrar o que ela sabe através desse aplicativo. Ou, ela não consegue falar todas as palavras, mas a gente está fazendo linguagem dos sinais associado para que ela tenha uma concretização daquilo que a gente está falando. E aí eu vou mostrando como é que ela aprende na parte de fala, de comunicação, na sala, no meu consultório, e como que eles podem fazer na escola, eles possam avaliar essa criança correto. Então, se a criança não fala, eu não vou esperar que ela me conte, por exemplo, na prova de história, vamos pensar numa criança mais velha, numa prova de história, ela me falar o que a professora disse. Se ele consegue desenhar, ele vai desenhar. Se ele consegue digitar, ele vai digitar. Ele vai ser respeitado na maneira que ele consegue se comunicar para que tu avalie. Tu não vai tirar conclusão só porque ele não tá conseguindo falar, não quer dizer absolutamente nada. Porque eu tenho um menino que eu até falei isso num curso que eu dei, ele nunca foi na fono, começou a vir comigo com 12 anos, e ele tem síndrome de Down, e na aula deixam ele pintando, né? E a professora de história estava contando sobre o Egito, sobre a Cleópatra. E aí ele chegou para mim, eu falei, como é que foi na escola hoje? E ele fez assim, andando com a mão assim. Ele fez assim. E ele fazia. E eu, meu Deus, o que será que ele quer dizer? E eu tentando, mas eu falei, não, eu vou descobrir o que tu quer me dizer. Quando eu fui ver, era o Egito. Pirâmides, múmia, Cleópatra. Tu acha que a professora dele sabia? Não Olha sabe. quanto aprendizado ele teve, né? Ele estava ouvindo. Ouvindo e pintando um Pois dinossauro. é. Olha só. Estava incluído. Bom, isso aí acabou É comigo. essa sensibilidade que a gente precisa ter, né, na sala de aula. E aí eu peguei, já liguei para a escola, marquei o horário na semana seguinte, falei, precisamos conversar. Eu quero saber quais são as notas dele. É que a gente não avalia ele. Ai, E ele não tem acredito. E ele tem essas coisas, mas ele tem 12 anos e nunca tinha ido na fono, a escola que pediu para a família ir, por a mãe da criança me disse que quando ele nasceu, o médico disse que ele nunca ia desenvolver, então que ela não precisava fazer nada. Claro, Ai, não acredito. mas hoje ainda pode acontecer, né? A gente ainda pode ter famílias que escutam esses absurdos. Sim, E nós sabemos que o cérebro é uma massa de é modelar. por isso que eu amo a neurociência, porque ela prova exatamente o contrário. Às vezes, quando fala assim, eu não aguento ouvir aquela frase assim, esse aluno tem 12 anos, mas tem a idade mental de uma criança de 5 anos. Eu falo, meu Deus do céu, vamos atualizar, né? E conhecimento de como essa criança aprende. O que adianta uma avaliação de QI se eu não posso Uhum. como um meio de trazer o aprendizado para essa criança? Para mim, não Sim. o QI é importante. Agora, pensa bem na habilidade desse menino de ouvir. Ele ouviu muito bem, ele aprendeu ouvindo. Então, como não aproveitar essa habilidade que ele tem, né? Que a gente foge do QI, a gente vai para as inteligências múltiplas. E Exato. aí a gente entende que ele tem outra habilidade que não é acadêmica e que isso favorece a inteligência acadêmica, né? Então, gente, como que é legal, E né? a primeira coisa que eu digo nas escolas é a maneira que tu vai avaliar essa pessoa é uma maneira que ela possa te mostrar o que ela sabe. Tu não vai avaliar ela como tu avalia qualquer outra criança que sai Uhum. ou que saiba ler. Se ela não sabe ler e não sabe escrever, tu vai avaliar de outra forma. Se ela sabe ler e escrever, ótimo. Se ela não sabe, tu vai achar o jeito que ela pode te mostrar. Mas isso tem que vir de dentro. Tu tem que ter a Sim. que essa criança tá te dando coisas. E tu não que não tá recebendo, é tu que não tá vendo. Então, nós É. somos o problema e não a criança. Mas o que eu vejo muito é que tu sabe, né? Ele tem a síndrome não sei do que, não sei o que, tá? Isso me diz que ele não vai aprender
que tudo bem ele não desenvolver? É isso? Tá me dizendo que tudo certo, porque como ele tem isso de diagnóstico, a desculpa é o diagnóstico, não é o jeito. Exatamente. Então, eu realmente brigo, eu vou, brigo, não brigar fisicamente, mas eu brigo mostrando como é. Eu faço vídeo porque eu quero mostrar que eu não estou mentindo. É só acreditar, a gente precisa acreditar nas crianças, a gente Verdade. e as escolas ainda não viram isso. E às vezes eu não sei se não viram porque não querem ou não viram porque é mais barato não ver. Tem um monte de coisas que a gente, né, precisa mudar no nosso país, mas Sim. a gente está aqui justamente para conseguir organizar as ideias. Inclusive, eu não sei se tu viu, tem uma charge que tem um professor sentado, e aí tem um peixe, um elefante, um macaco, vários animais, e o professor diz assim, tá, hoje a avaliação para saber, a avaliação de hoje é todo mundo tem que subir nessa árvore. Aham. Como que eu vou avaliar um peixe? Aham. Como que eu vou avaliar um elefante para subir numa árvore? Uhum. A nossa avaliação, ela tem que ser adaptada para a gente saber, Exato. né? Então, assim, eu tô sempre lutando por esse olhar diferente, que é um olhar mais do emocional mesmo, da ligação. Uhum. Eu acabo trazendo muito esse emocional para os professores, para que eles tenham essas conclusões que a gente tem diariamente, já ligando um botãozinho. Ah, vou começar a olhar essa criança diferente. Porque daí eles começam a conseguir criar. Porque eles não podem Sim. antes de nós, porque senão eles vão. Ai, quando eles não conseguem falar com a gente, eles não conseguem adaptar. Não, eles precisam estar adaptando o tempo inteiro. Tem uma flexibilidade cognitiva ali, né? Então, eu Verdade. ensinar eles isso, que eles consigam sentir e pensar, se essa criança aprende assim, como é que tu pode adaptar esse material de história para ele e para todos? Como tu pode tornar a tua aula mais legal e que todo mundo vai se interessar? E quem tem interesse aprende. Se eu tenho atenção no assunto, eu vou aprender, né? Então, a gente está aqui conversando sobre esse assunto. Uhum. Quem que não tem interesse na inclusão não consegue manter a atenção, né? Sim. A E atenção aí, olha pra você ver, eu já tô aqui pensando assim, como eu avalio esse jovem de 12 anos que assistiu uma aula. Eu preciso de muita adaptação? Não preciso. Se ele deu conta de ouvir e reproduzir, eu já tenho indícios de como avaliar ele, né? Então, assim, a gente às vezes fica pensando assim, em coisas tão mirabolantes, sendo que tem coisas tão óbvias na nossa cara que vai fazer com que a gente possa pegar essa avaliação e falar, olha, ele aprendeu sim. Eu não preciso dar a ovelhinha para ele colar o algodão. Ele consegue ouvir e me responder oralmente, né? Dentro da forma como que ele se comunica, mas ele pode dizer do que foi a aula. Então, isso não é um aprendizado? É óbvio, né? Então, ele devia estar sendo avaliado, inclusive recebendo nota, né? é Por essa. exatamente isso que eu disse. Tá, então ele não ganhou nota em história, mas ele me contou da Cleópatra que talvez as outras Olha, nem saibam quem é. E aí, vocês vão deixar ele assim? Vocês vão deixar essa criança desta forma? Ela fazendo algo nada a ver com a sala, nada a ver com a idade dele. Ele tem 12 anos. Ele não é uma criança pequenininha que ele fica pintando dentro da linha. A gente tem que acompanhar uhum, as tendências da criança, a gente tem que exigir cada vez mais dela. Nem livros eles compravam, a professora falava, ah, nem compra os livros da escola. Então, afinal, o que fazer, né? Assim, parece que a gente luta tanto e é muito difícil mesmo, né? Eu sei que para ti, na tua vivência também deve ter bastante situações assim. E sim. é que eu fico pensando o que fazer Na agora. verdade, sabe, quando eu pensei na inclusão na prática, foi justamente assim, fazer o inverso, porque eu escutei muito, tem o quê? 12 anos que eu trabalho com a inclusão. Então, eu sempre ouvia muito assim, não pode, não consegue, e eu sempre via o contrário. Eu falava, gente, não pode ficar só em mim, não pode ficar só nessa conversa que eu fico só com essa professora, que as pessoas precisam entender
que existe potencial de aprendizado em qualquer ser humano. Então, aí eu falei, comecei mesmo com muita vergonha e tal, comecei a gravar minhas lives, na época lá no Facebook, mas eu falei, não, gente, tem que falar, tem que mostrar que existe o potencial, e assim, eu vejo que a minha luta que começou ali como formiguinha, hoje, por exemplo, eu tenho mais de 10 mil seguidores na página. Então, eu penso assim, são 10 mil pessoas acreditando como eu, né? Então, assim, essa influência, essas pessoas que acreditam, elas também vão influenciar outros. Então, acho que eu tenho esse sonho, né, de perceber, de pensar que a gente vai alcançar. Eu É, não sei quando, mas a gente não pode desistir também, né? E eu é, acho que essa interação que a gente faz com as outras áreas, elas são importantíssimas. E eu acho que o seu trabalho é fundamental para a gente trazer esses alunos para um desenvolvimento mais, às vezes até mais acelerado, não é? é. Porque sem a fono, ele ia num tempo. Com a fono, ele vai numa velocidade maior, porque tem uma contribuição de outra área, né? E E o ser humano você falou. a gente precisa olhar para ele como um todo. Por isso que eu conheço um pouquinho de cada área. Claro, né? Não vai ser o conhecimento aprofundado, mas eu preciso saber, porque se meu paciente está com dificuldade em alguma coisa, eu sei para quem encaminhar. Ah, o profissional tal sabe fazer Exatamente. muito disso, vamos entrar com esse profissional. Os terapeutas precisam conhecer um trabalho do outro para a gente poder se encaminhar, mas no sentido de ver Verdade. um todo, né? Então, assim, Uhum. tarde agora nesse período de isolamento, porque várias coisas estão acontecendo, né? Muitas famílias estão me dizendo que estão vendo que nunca teve inclusão real como eles me falavam. Nunca teve um Tristemente. atuante. Aquela frase que tu falou na tua página é real. O PEI não está de quarentena, mas na verdade, Sim. não sei se ele sempre esteve, né? Infelizmente, É. é uma coisa muito triste, porque as escolas diziam, não, tá tudo adaptado. Só que agora, as Uhum. pais assistindo as aulas online, eles estão vendo que não. As mães Que estão não é assim. tristes, chorando, frustradas, porque as crianças estão aprendendo mais com os pais em casa do que na escola. Puxa vida, isso é ruim. Isso é um sinal de que nós não estamos conseguindo ter a visão real. E aí vem um outro dilema. A gente tinha que pegar e fazer um simpósio online de um dia inteiro falando de inclusão, porque Uhum. assunto até não acabar mais, né? Nas nossas experiências. É verdade. E de repente a gente consegue fazer um simpósio, né? De todo. Vamos pensar assim, vamos organizar. Eu super topo, assim, eu acho que quanto mais contribuição a gente pode dar, mais eu falo assim que quando você recebe a informação, você não pode tirar ela mais, então ela já está em você. Então você se torna responsável pela informação que você recebeu. Então, quanto mais coisa a gente compartilha, melhor para a inclusão caminhar mais rápido, né? Verdade. Cíntia, nós já faltam 7 minutos para a gente encerrar. Assim, foi um bate-papo tão gostoso, mas a Foi. gente precisa já caminhar para as Claro. considerações finais, né? Senão o Instagram derruba a nossa aula. É, Mas eu quero ter oportunidade, né, de me despedir de você e de todo mundo. Eu quero te agradecer pela participação, por trazer tanta contribuição, né, por acreditar, né, na inclusão. Eu acho que a gente está junta nessa, e é exatamente isso que eu entendi. Não existe concorrência. Todos nós estamos trabalhando juntos em prol de uma única coisa, né? Que é fazer com que a inclusão não seja. Eu penso assim, que lá na frente não seja mais necessário falar de inclusão, né? seja Que a gente possa tratar todos de forma singular, compreender a singularidade de cada um e tratar eles assim como eles, né? Como cada um é. E é. eu acho que as contribuições que você trouxe para a gente foi muito rica e eu quero deixar você trazer suas palavras finais para a gente poder encerrar.
Ah, foi muito legal, muito bom conversar sobre esse assunto. Eu sempre tenho muito para falar e a gente, né, se tivesse uma live de 80 horas, eu acho que nós Não iríamos é? falar. Então, tem algumas perguntas das pessoas aqui, mas depois a gente pode até responder, eu posso responder É, por inbox, não tem problema, se vocês precisam, a gente responde, mas a ideia era justamente mostrar que a inclusão ela é natural no momento que a gente deveria ser, né? Que a gente tem um primeiro contato com a inclusão, ela contagia, que é o que aconteceu com verdade. meu marido, com o teu. Então, a gente fala com tanto amor que todo mundo começa a querer também. E é incrível, assim, porque realmente a inclusão ela é apaixonante, porque a gente vê como é que as pessoas vão sempre poder se superar se eu acreditar nelas. E a gente acredita, Exatamente. a gente fala de inclusão e a gente acredita e a gente vive. Sim. A Leila Donário passou por aqui, não sei se ela tá, a gente gravou uma live e ela é mãe de uma criança, né, com deficiência e ela fala disso, da inclusão natural. Adorei esse termo, porque se a inclusão não for natural, ela não vai acontecer. Ela precisa de fato ser natural, né? Porque nada forçado vai para frente. Né? Então, que a gente possa, cada um de nós que participamos desse momento, que aprendemos, que tivemos acesso a mais informação, dessa contribuição da fonoaudiologia, que vocês se tornem responsáveis, né, pela informação que recebeu e contribuam para que a inclusão em volta de vocês cada vez se torne mais natural, porque a gente é responsável pelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, a gente vai transmitindo isso para o nosso lado. E uma coisa assim que eu sempre falo, se a gente muda a vida de um aluno ou de um paciente, eu não mudo a vida só dele, eu mudo a vida dele e da geração dele que está por vir. Com Né? certeza. Então, a gente muda, a gente consegue mudar a sociedade, porque se eu mudo uma geração, né, eu mudo várias gerações, porque eu não vou ter um aluno só, um paciente só. Então, acho que essa contribuição que a inclusão, que as áreas, né, da saúde, a fonoaudiologia, né, que é a sua área de atuação, pode trazer, né, essa mudança. E acho que a gente precisa acreditar nisso, muito mais do que o pessimismo das pessoas, aquilo que eles têm como não pode, não vai acontecer, esse pessimismo vai ficar para trás, porque a gente percebe o quanto é possível aprender, né, o ser humano aprender diante de tudo que a gente tem de conhecimento. Então, assim, eu vou deixar a live gravada. As Hã? pessoas, as pessoas precisam de oportunidade para mostrar. Exatamente. Até no meu casamento, o meu fotógrafo, um deles tem síndrome de Down. Então eu contratei ele e o fotógrafo, eram três fotógrafos, um com síndrome de Down e dois neurotípicos. E eles tinham dito, nossa, eu nunca esperei. Por quê? Porque tu olha para síndrome de Down e depois tu vê que ele é fotógrafo, né? Então, Uhum. a gente tem que oportunizar para as pessoas mostrarem. Então, a gente também, oportunizando, a gente mostra que a gente confia, que a gente acredita. Então, eu acredito em todas as pessoas, independente de ter ou não deficiência, que o cérebro é o nosso meio de trabalho. Então, a gente acredita muito Sim. na neuroplasticidade. E conta comigo para o que tu precisar de levantar a bandeira. Eu tô Vamos sim. com certeza. Estamos juntas nessa, então. Cíntia, foi muito bom esse bate-papo. O pessoal, né, gente, seguem a Cíntia lá no Instagram dela, conhece a página dela, o trabalho dela. Vamos, né, fazer crescer essa rede, né, essa rede de apoio que precisa acontecer para a gente entender que cada um tem as suas contribuições e que essas contribuições elas vão tornar a inclusão mais natural, né? Essa inclusão natural, adorei esse termo, você falou dele, eu lembrei. Assim, A inclusão natural é o que precisa acontecer. é. Então, eu quero agradecer a todos. Nossa live tem um minutinho, daqui a pouco ela cai. Muito obrigada, pessoal, por quem assistiu agora, quem vai assistir depois. Vai ficar gravado, tá? A Linda Mirta chegando agora. Ah, tá falando que começou a seguir isso aí, muito bem.
E aí eu convido também todos que estão aí, vamos seguir lá a página da Cintia, vamos fazer crescer essa rede de inclusão. Muito obrigada a todos e até a próxima live. Tchau, tchau.